Olá pessoal, queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe. Estamos começando mais um programa, o Evangelho por Dentro. Estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. O nosso tema de hoje, Jesus é Senhor do Sábado. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 5 a 8. Nós vamos pedir ao Xaxá para ler para nós. A partir do versículo número 5. Ou não lestes na lei que com os seus deveres sabáticos os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesseis o que significa misericórdia é o que eu quero e não sacrifício, não condenaríeis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Nós temos aqui um trabalho muito interessante para discutir sobre o que significa sábado e Senhor do sábado. Nós temos operado na Terra dentro do mecanismo da lei de causa e efeito. É por isso que a lei e os profetas têm dominado o nosso movimento de evolução. Essa passagem, esse trabalho de hoje, diz respeito àquilo que está codificado no livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, de autoria de Moisés, quando ele vai falar sobre a criação do mundo. E ele vai dizer que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º Deus descansou. Allan Kardec, no livro A Gênese, vai explorar o assunto. Nós teremos ali a interpretação do codificador, que essas etapas de criação do mundo não se referem a um dia, mas são períodos geológicos de formação do planeta, até que o surgimento da vida ensejasse o aparecimento do homem, dentro de uma cadência evolutiva. Nós vamos observar que desde o Fiat Lux, quando o processo vai ser iniciado, e nós temos aí um estudo muito bonito de evolução que é realizado com auxílio das obras desde Kardec, passando pelos seus contemporâneos como Gabriel Delany, com a evolução anímica, atingindo a culminância desse processo com André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. E nós vamos então relacionar esses autores que conversam entre si, mostrando a grandeza da revelação espírita, definindo a criação do planeta a partir do material que é retirado da nebulosa solar num tempo que nós não podemos precisar. Desse modo, nós vamos observar que o processo evolutivo ele se dá a partir da criação do planeta, a definição da vida biológica, e nós observaremos o surgimento do homem como sendo a última providência. Há um encadeamento muito lógico no livro Gênesis sobre o processo da criação aqui na Terra. E tudo isso é superentendido por Jesus, que é um espírito puro e que lançou mão da sua pleiade para organizar esse jardim no qual nós nos situamos para o fenômeno da evolução espiritual. Então nós temos até o 6º dia as operações da lei definindo tudo aquilo que é necessário para o processo evolutivo eclodir. Que processo evolutivo? Dos seres pensantes, dos espíritos. Porque nós estamos lidando com a criação até o 6º dia, as operações da lei, na chamada estruturação de instrumentalidade para que o pensamento, o sentimento pudessem vazar e encontrar o âmago da vida em Deus. Então o 7º dia, que é o dia do descanso, é o dia em que a lei não mais atua, porque ali já expressa a espontaneidade. Ou seja, toda a implementação estruturada até o 6º dia é para que o 7º dia fosse a espontaneidade. Então nós vamos observar Jesus no Evangelho lançando mão desse material que está lá na origem da revelação, no primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis de Moisés, para se referir ao seu papel. Nós já tivemos oportunidade de estudar que a lei e os profetas estiveram em vigência até a chegada dele.
E quando ele chega, ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como a vós mesmos. Aí estão toda a lei e os profetas. Ele resume. Porque, na verdade, o nosso movimento não é de troca, não é de interesse. A gente passa por essas etapas até que se convença da prevalência do amor de Deus e se converta a isso. Então nós passamos a comungar. Então o assunto é muito bonito. E nós vamos deixar o pessoal começar aqui os comentários. A partir do que o Wagner nos disse, que o tema dos 7 dias, né, com os 6 primeiros e depois a culminância com o sábado em que Deus descansa, o tema ele é repassado por Moisés quando são apresentadas as 10 leis, o decálogo, os 10 mandamentos, né? E o terceiro mandamento diz isso: lembra-te de santificar o dia de sábado. Então nós ficamos pensando a respeito dessa santificação, porque o primeiro entendimento dos judeus é que não deveriam então trabalhar nesse dia, não deveriam como que se contaminar ou se envolver com as coisas próprias da vivência humana, da vivência material. Então seria um dia de descanso nesse sentido. Dentro do que foi exposto há pouco, dá para entender que as criaturas, numa fase ainda inicial ou vivenciando a primeira revelação da lei divina, não compreendam o que seja vivenciar o 7º dia, porque ainda não desenvolveram essa espontaneidade, essa tranquilidade, a serenidade que o processo de amor faz, que surge na criatura, porque ainda se encontram presas pela lei, se encontram presas pelas expressões de causa e efeito. Então alguém que chegue demonstrando espontaneidade, amor e essa amplitude da compreensão e do envolvimento com todos, com toda a criação, essa criatura não é entendida mesmo. Entende-se de uma forma equivocada aquilo que ele está ensinando. Na passagem que está sendo estudada, os discípulos têm fome e, sentindo fome, buscam uma plantação e colhem espigas num dia de sábado. E Jesus é questionado pelos fariseus por que ele permite que os discípulos façam aquilo. E na sequência da explicação, Jesus conclui dizendo: o Filho do Homem até do sábado é Senhor, apresentando uma postura nova que eles não tinham ainda. Só que o convite aqui é que todos nós desenvolvamos essa capacidade de sermos senhores do sábado, ou seja, de vivenciar a espontaneidade daquilo que já é de domínio nosso, por desenvolvimento, por evolução, que a vida nos concedeu e o esforço próprio nos concedeu também, no campo de assimilar aquilo que a gente já dá conta, né? O santificar, então, ele ganha uma nova possibilidade. Não é simplesmente não fazer nada, mas atuar no bem é santificar. Me envolver com as possibilidades de realização dentro do campo do bem, do atendimento ao próximo, do atendimento das necessidades maiores da vida, que são as necessidades espirituais, é santificar também, né? E é Jesus que inicia esse movimento na Terra. Se antes entendíamos que deveríamos simplesmente não fazer nada, agora entendemos que não. O sábado ele tem que ser muito ativo. O sábado tem que ser muito envolvido com o campo do trabalho, do esforço, da dedicação, porque é a criatura que tem já domínio, ela já tem destreza em lidar com esses temas todos, né? Nós vamos registrar alguns pontos muito significativos, porque há um momento em que Jesus pergunta a um companheiro, né, no processo de orientação, o que está escrito na lei. E logo após, quando o companheiro responde a essa indagação, ele pergunta como lês. Então a gente vai perceber que, embora a lei possa apresentar valores, princípios transcendentes, vai depender muito da capacidade do ser, da criatura, de interpretar, de ler essa lei, o que ele percebe. Porque nós vamos perceber segundo os valores que nós já conseguimos desenvolver. Então, quando a gente lança o olhar sobre o processo das revelações de Deus junto aos homens, e o primeiro dele vai se dar com Moisés e os profetas, recursos extraordinários são apresentados, a gente percebe que Jesus, em várias oportunidades, em vários momentos, para poder elucidar ali a vivência na lei, ele se refere a passagens que encontram-se registradas no Velho Testamento, confirmando, né, que ele não veio derrogar, mas cumprir a lei. A gente vai perceber que, no próprio processo evolutivo, a gente vai ter uma certa dificuldade de assimilar o conteúdo mais profundo que está sendo ali apresentado. E muitas vezes nós restringimos o que está sendo colocado e que apresenta conotações muito abrangentes.
Então, Wagner iniciou para nós falando a respeito do ciclo, né, do sétimo dia, o sétimo dia representando uma nova fase, depois de toda uma conquista elaborada pelas experiências, e muitas vezes a gente não consegue, né, entender aí alguns pontos, e que a doutrina espírita hoje está nos ajudando a compreender com mais amplitude. Então, o que a gente está registrando? O que a gente está observando aqui? Ó? A lei chegou, os princípios foram apresentados por Moisés e os profetas, mas houve uma certa dificuldade de assimilar alguns pontos. Tanto é que na sequência, né, que antecede aqui os versículos que nós estamos estudando, Jesus faz referência, após o episódio que o Léo narrou, né, da alimentação deles junto lá à plantação, eles questionam, que no sétimo dia eles estavam colhendo, se alimentando ali da colheita, Jesus questiona deles, daqueles que estavam ali perguntando, e afirma o seguinte, que um dos pontos que acontecia, por exemplo, no sábado, os profetas, né, os sacerdotes, eles entravam no templo, e ali eles atuavam segundo as necessidades apresentadas. Um outro episódio muito significativo se dá com Davi, né, que ele tem a permissão de, no sétimo dia, ele se alimentar dos pães da proposição, que eram pães que eram colocados no altar, numa oferenda constante a Deus, ao Criador. E apenas os sacerdotes poderiam dele se alimentar. Então o que a gente percebe? Embora tivesse uma visão fechada no campo da interpretação de muitos, haviam situações que mostravam a dinâmica diferenciada. Mas eles não conseguiam perceber ainda com amplitude. E Jesus vem e mostra para nós, porque ele vem cumprir a lei, que na realidade o sábado também tem a sua significação. Embora no conceito, no entendimento, na interpretação que eles apresentavam, havia uma restrição. Então ele vem como que dar uma dinâmica e mostrar que na realidade é um momento muito significativo para a criatura, para o ser. E a gente começa a entender isso com o auxílio da doutrina espírita. Né? De uma certa forma, que a gente vai tentar trabalhar aqui com a ajuda dos companheiros, é a partir do que está sendo apresentado pelas obras. Porque é uma dinâmica diferenciada. Depois dos ciclos de fixação, de fundamentação daqueles valores, daqueles princípios, abre-se uma nova etapa para que a criatura possa avançar, alcançando no futuro a própria perfeição. A gente vai ver que Jesus define que meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, a gente vai perceber que o sábado não é o descanso eterno como tem sido pregado há várias gerações, mas o sábado significa, como o Wagner trabalhou muito bem, a espontaneidade no trabalho do bem. Você não precisa mais forçar. Eu tenho que fazer isso certo. Não, eu vou fazer isso certo porque isso vai me fazer bem. É aí que eu vou estar descansado. É aí que a minha consciência vai ficar tranquila. É aí que eu vou dormir bem. Que eu vou acordar sabendo que eu cumpri o meu dever. Porque para nós, no estágio evolutivo que a gente se encontra, o mais importante, o que mais alimenta a gente é cumprir o nosso dever. É isso que nos faz caminhar com segurança. É isso que nos trabalha o coração da gente. Então, o descanso no sábado é justamente a tranquilidade do ser. A gente descobrir que é junto do trabalho que está o nosso descanso, e não longe dele. A Eduíges trouxe um pensamento muito interessante dentro do contexto. Nós podemos observar isso no dia a dia. Às vezes um elemento tem dificuldade filosoficamente de entender essa proposta do sábado, que Jesus é o Senhor do sábado. Mas vamos trocar isso em miúdos. O indivíduo foi ferido na sua sensibilidade por alguém dentro de casa. Pode ser um casal. Às vezes o esposo negligenciou, deu uma resposta meio grosseira. A esposa, geralmente a esposa, que é sentimento, é mais sensível, a mulher é mais complexa na sua natureza. Então ela ficou magoada, ela não falou nada, ela não respondeu. E ela ficou uma semana inteira. Vamos considerar que ela ficou 6 dias da semana remoendo aquilo. E um dia ela ficou muito revoltada, no segundo ela ficou ferida, no outro ela ficou triste, no outro ela ficou duelando, e no outro ela ficou tentando superar, mas não dava conta, e associou com outros propósitos ou outras oportunidades que ela se sentiu ferida, e começou aquilo a volumar. Até que lá pelo 6º dia, que seria o símbolo da sexta-feira, para chegar no sábado, terminando a semana dela de luta, ela está tão exaurida daquilo, ela está tão destruída por ter cultivado aquilo, que ela toma uma decisão. Sabe de uma coisa? Eu não quero me separar.
eu vou tocar nesse assunto, eu posso ferir. Não vou renunciar a essa coisa. Estou cansada, exaurida. Aí ela dorme. E por essa disposição de abertura, aí vai que ela encontrou no mundo espiritual com um protetor espiritual e ele dá aqueles conselhos bonitos, né? A Albert Jandela fala lá de uma vozinha conversando com a neta e ela trouxe as imagens, inclusive simbológicas, né, dentro do sonho. E aí ela volta assim, quando nasce o sábado, ela está com nova disposição. Aí na hora que ela acorda, olha para o esposo, ela falou assim, ela toma uma deliberação, falou assim, já sei, hoje eu vou fazer o almoço que ele merece. E aí vai para a cozinha, leva café na cama, prepara um almoço maravilhoso, projeta um convite de amigos para de noite assistirem um filme juntos. Ele olha para ela e fala assim, o que foi? Ela fala assim, não, porque hoje é sábado. Nós estamos contando uma história simples, mas essa senhora conseguiu se superar, aprendendo com a própria dor. Vocês notem o seguinte, ela não colocou para fora, ela não criou um link malévolo, porque ela aprendeu com a própria dor e com a própria decepção, frustração, que ela deveria se superar, que isso é maior do que ter razão no momento. Então tem muita gente que gosta de ter razão, mas perde a felicidade. Vocês entenderam a sutileza? É preciso que a gente alcance a felicidade, não importa se a gente poderia exigir ou não naquele momento. Isso é movimento da chamada humildade. A humildade é que promove isso. Sem humildade ninguém dá conta disso. Por isso que a humildade é uma chave que leva à caridade. A humildade e a caridade são, na verdade, associadas. Uma abre campo para a outra. Sem humildade ninguém é caridoso, porque a gente impõe. Então a gente lembra o assunto para lembrar que o sábado é dia de Jesus, nesse sentido simbológico. É quando a gente alcança a transcendência da gente, a gente alcança a iluminação da gente. A gente fala assim, para que eu vou procurar confusão? Então o Emmanuel, numa página, através de Chico, ele disse assim um dia, essa página está registrada, a humildade não está no casebre pobre, na roupa andrajosa, na falta de cultura. A humildade está no coração que, podendo, pela justiça, exigir e impor, apenas abençoa e passa. Isso é humildade. Então é compreensão que nos projeta para novos planos. Este é o dia de Jesus, é o sábado. Essa é a nossa transcendência. É quando ele opera, porque é espontaneidade, alegria, fruto do amor. Para a gente poder pensar um pouquinho. Nós queremos trazer uma referência dentro do assunto da espontaneidade, que é o sétimo dia, pensando que, se o sétimo dia representa essa espontaneidade, o que representam os outros 6 dias, os 6 primeiros dias, né? E entendemos que é aquele processo do aprendizado, que muitas vezes se estabelece pelo campo da rotina, do dia a dia, do aprendizado, da conquista, e muitas vezes das lutas, das pelejas da vida. O tema da rotina é trabalhado no capítulo 20 de Pensamento e Vida, chamado Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. E depois Emmanuel vai dizer que de forma nenhuma ele está desvalorizando ou desconsiderando a rotina, dizendo que inclusive é dentro do campo da rotina que o ser se levanta no seio do espaço e do tempo, conquistando os recursos que lhe enobrecem a vida. O que acontece é que o processo evolutivo impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. O que acontece então? O aprendizado dos 6 primeiros dias tem que ser sintetizado ou resumido naquilo que vai representar o 7º dia, da vivência agora que é espontânea, que é tranquila para a criatura dentro daquele tema. Lembrando que as semanas elas vão se seguindo uma a outra, né? Então, depois do sábado, você tem novamente o primeiro dia, você tem uma outra semana. Daquele aprendizado já sintetizado, vai surgir uma nova etapa para se viver mais uma semana, e assim infinitamente, né? Na sequência do estudo, Emmanuel fala que Jesus altera os padrões da moda moral que a Terra vinha vivendo há milênios. Então, aquela sequência de aprendizados dentro do campo apenas da lei, que traz uma conquista muito grande para todos, faz parte do processo evolutivo, mas é necessário resumir isso tudo, e Jesus consegue fazer isso apresentando o amor, como que libertando a criatura para iniciar etapas novas agora do seu crescimento evolutivo. Estudando a passagem, a gente
se deu conta de que santificar o sábado faz parte do decálogo, né? O terceiro mandamento. E lá está escrito santificar o sábado. E aí, dentro da lei, né? Sob o jugo da lei, primeira revelação, foi entendido que seria apenas ficar inércia em contemplação, né? Porque tem os rituais de contemplação e não fazer nada. Só que Jesus, com seu próprio jeito, né, que estava em constante movimento, mostrou que o que representa Deus, o que é santificar, é estar em movimento, é fazer o bem, né, como já foi dito aqui. Mas então ele trouxe para a gente essa noção do movimento como santificar a tudo que a gente faz. E isso para mim foi muito revelador de entender que está no decálogo. Claro, eu já tinha visto, mas não entendido. E a gente vai abrindo, né, a nossa mente, o nosso sentimento para essas questões do que significa santificar realmente, que fica para nós o dia a dia. Porque a gente pode o tempo todo, no mesmo dia, numa mesma hora, passar por esses processos do sábado, né? Da semana toda e o sábado, em cada questão da nossa vida. Então, a gente ficar atento a isso mesmo. O que é que a gente está fazendo nesses 6 dias? Preocupar com a nossa renovação através do hábito e do dever. Como a Du trouxe aqui o dever para a gente, e o Léo o hábito, que são equações que vão nos levar a esse descanso psíquico. Mas há muito trabalho no bem, né? Que é aí que a gente vai estar pronto mesmo para fazer o verdadeiro trabalho, né? Nós vimos aqui no texto, por exemplo, no versículo 5, está aqui. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. O sábado como condição, né, fechamento de um ciclo evolutivo, porque uma semana na abordagem do Antigo Testamento e no Novo Testamento representam ciclos evolutivos. Essa etapa setenária, que nós chamamos o ciclo de 7, uma semana, ela representa, na verdade, fases de trabalho que são formadores de possibilidades. Eles estruturam recursos para a criatura poder emancipar-se no campo da mente, no campo do sentimento. Então, quando nós entendemos essa proposta, porque ele não está falando aqui de dia da semana do homem que tem que ir todo dia para o trabalho e voltar. Ele pega isso, são parábolas, né? Na verdade são parábolas. Ele pega esse dia a dia do homem e deixa encerrado uma verdade espiritual. Vocês vão ter que trabalhar ciclos e o resultado desse ciclo é o sábado, que é o descanso, porque você vai ter automatizado. Você começa uma tarefa que é desafiadora no primeiro dia. Aliás, o primeiro tudo é difícil para a gente. Sair da inércia é uma luta. Então o primeiro passo é sempre desafiador, mas ele é muito meritório. Nós desaguamos no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Quando chega no sexto, nós culminamos. O sexto é o retoque. Quando a gente estuda lá no Antigo Testamento, no livro Gênesis, o que é o sexto dia? É o retoque final. É quando se aprimora tudo. Para que o sétimo dia seja o dia em que tudo funciona com harmonia. Esse é o propósito. O sétimo dia é o pleno funcionamento de tudo aquilo que foi estruturado. Então é o coroamento. Por isso Jesus é o Senhor do sábado, porque Jesus só chega depois que nós aprendemos a lei. Jesus só chega depois que a lei foi impregnada no psiquismo da humanidade. Aí ele vem para... O que ele fala? Não vim derrogar a lei, não vim abrogar, vim dar-lhe cumprimento. Ele vem interpretar. Porque quem estruturou a lei, quem trabalhou com ela, nos seus mecanismos mais rudes, mais acanhados, e isso vai até João Batista, que o antecede, eles trabalharam de forma a implementar. Por que João, que tinha sido em reencarnação anterior, o profeta Elias, por que ele foi passado? Por que ele teve o pescoço cortado? Porque ele fez isso. Então ele veio cumprir. Aí ele se ajustou com a lei. Então ele era a culminância.
Agora, em cima desse senso de justiça, dessa percepção clara do a cada um segundo as próprias obras, e todo mundo se corrigindo dentro do dever que foi salientado aqui, é que a gente vai ver o amor surgir. Porque o amor não vem no meio da bagunça. O amor precisa ter alicerce. O alicerce dele é justiça. Então, as nossas percepções de justiça, elas são trabalhadas até o dia 6º. No 7º, o amor surge. É uma nova alvorada, que funciona pelo primeiro dia de um novo ciclo em que vamos trabalhar. Aí nós vamos entender. Os cegos voltam a ver, os surdos ouvem, os chagados, os leprosos são curados, aos pobres é dado o evangelho. É quando isso tudo acontece. Então a gente pensa o seguinte: o sacerdote é aquele que se capacitou. Ele tem essa significação. Por que ele entra no templo e come do pão, que na verdade é um pão sagrado? Porque ele pode. Só pode usufruir disso, do lugar santo, quem se santificou. Então é nesse sentido. Eu vou ter alegria de viver. Eu tenho uma alegria de viver que nenhum problema abate. Isso é lugar santo. Como é que o elemento conquistou isso? Suando até o 6º dia, aprendendo a respeitar a lei. E como ele ama a lei, ele não respeita, ele ama, ele sublimou a lei. Aí ele vive feliz. Vem um da burdoada: Chico Xavier, ô Chico, pelo amor de Deus, esse povo acabando com você. Não, meu filho, eu sou feliz. Como um dia que nós vimos, ele saindo lá da casa em Uberaba, indo para a Vila dos Pássaros, olhou aquela fila de gente, aquele mundo de gente de um lado e do outro. A gente assistindo a cena, olhou para um lado, olhou para o outro. O nome dele nos jornais aqui do estado de Minas Gerais, de São Paulo, porque descobriram que tinha pessoas cobrando consulta para poder falar com ele e embolsavam o dinheiro. Ele sempre foi refém dos vilões. Mas a moldura da luz é treva, gente. Em torno dessas grandes figuras existe muita treva, é preciso compreender isso. E ele abençoa a treva, porque ele não seria tanta luz se não fosse a treva cutucando ele o tempo inteiro. É a adversidade. Jesus disse: não resistais ao mal. Ele procurava corrigir, mas escapava. E aí os jornais noticiavam. Ele olhou para todo mundo e disse assim, como que refletindo ele com ele mesmo: lama para todo lado, mas aqui ninguém chega. Isso é o sábado. Essa é a conquista do sábado, porque Jesus vive aí. Então, para a gente poder culminar o nosso programa, a gente deixa essa mensagem de amor, de superação, porque quando a gente perdoa, quando a gente esquece mágoa, quando a gente supera rancor, milindre, e apronta e fala assim: Senhor, estou indo por Ti. Isso é o sábado. Que tenhamos coragem de viver o nosso sábado, porque Jesus está no sábado. É lá que a gente encontra Ele. Deixa de reclamação, deixa de lamentação, deixa de preguiça, deixa de condição. Ame. Jesus está aí. Que o Senhor nos abençoe.